Gente, pequenas correções fazem grandes mudanças, tá? Às vezes a gente fica muito preocupado em corrigir grandes coisas. Então, às vezes, a gente está preocupada em corrigir o nosso andeor, em buscar ter mais andeor. Às vezes, a gente está preocupada em corrigir uma pirueta, né? Ou dupla pirueta, que tô descendo despencando, né? Às vezes, a gente está preocupada em corrigir um grande salto, enfim. Mas como que tem um ditado que fala, o diabo mora nos detalhes, né? Tem um ditado que fala isso, cara, no balé também, gente. O sucesso de você como bailarina mora nos detalhes. Bom, galera, a primeira coisa que eu quero falar, quando a gente fala de impactos de pequenas correções, o que é que vocês entendem como pequenas correções? O que seriam pequenas correções? Vocês imaginam o que é pequenas correções? Quando a gente pensa em corrigir fazer grandes correções, o que seriam? Eu, por exemplo, querer corrigir a execução de um passo. Então, eu vou fazer um saut cheval, um salto, e a finalização desse salto, eu estou finalizando dobrando o joelho de trás, né? Tentando passar por cloche, e a gente passa por failli, eu termino ele em failli. Então, isso é uma grande correção, ou seja, são correções que são aplicadas em passos específicos. Eu preciso pensar nessa correção enquanto o passo está acontecendo. Isso são grandes correções. Então, por exemplo, na minha pirueta, eu corrigi o lado que eu giro, né? Eu vou girar a pirueta andeor e acabo me confundindo, girando andedã. Isso é uma grande correção, tá? Entende? São correções que a gente coloca em cima de passos complexos, acabam sendo grandes correções. Por quê? Eu preciso aplicar essas correções enquanto eu estou fazendo o passo. E aí fica muito mais difícil. Show? Agora, o que seriam, então, as pequenas correções? As pequenas correções são aquelas correções que a gente aplica na nossa postura e nos nossos exercícios de base. Ou seja, são coisas simples para serem aplicadas. Então, vamos lá, vamos fazer agora uma correlação aqui. Quantas vezes você já escutou o seu professor falando para você assim, estica o pé, gente? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, vou confessar. Não tem correção que mais me incomoda como bailarina do que um professor meu virar para mim e falar estica o pé. Juro para vocês, eu entro em pânico, porque eu falo assim, meu Deus, se o básico do básico, que é esticar o pé, eu não estou conseguindo fazer, misericórdia de Deus na hora que essas pernas começarem a subir de verdade. E aí, quando a gente tem isso em mente, que esticar o pé é uma coisa muito básica, a gente começa a prestar atenção nesse pé. Eu não posso mais ouvir o meu professor falando estica o pé. E aí, para eu fazer isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar o meu pé. E a verdade é que a gente começa a fazer balé e a gente não presta muita atenção em como estica o pé de verdade. A gente só contrai a sola dos pés, abaixando os pés para baixo, né? Aí, muitas vezes, o professor fala assim, estica a pontinha do dedo, aí você contrai a pontinha do dedo do pé. Então, você tá lá com o pé assim, aí você contrai, né, esticando o pé, aí o professor fala, estica a pontinha do dedo, aí você faz assim com os dedos do pé, sim? Esticar o pé é ativar toda a musculatura da sola dos pés, inclusive a que faz flexão de dedo, que faz a gente esticar os dedos do pé. Isso é esticar o pé. Além disso, a gente ainda tem o alinhamento desse pé, porque eu posso esticar o pé para baixo e para dentro, torto, para baixo e para fora, que é o mais correto. Quando eu entendo que o meu pé ele existe um movimento para esticar e um movimento para mantê-lo no alinhamento correto para o balé, aí eu começo a desenvolver consciência corporal para esse pé. Com isso, essa pequena correção, pensa nas suas fotos em arabesque. Pensa nas suas fotos do espetáculo. Como é que vai estar esse pé? Lindão! E se ele tiver um pouquinho torto, a gente já olha para a foto e fala assim, que pena que eu não estiquei o pé.
Aí a gente acaba com uma foto, sim, que era um momento de uma apresentação que a gente treinou pra caramba pra estar ali. A gente perde a possibilidade, né, de ter uma foto bonita por causa de um pezinho torto. A gente vai lá, faz a pirueta com um pezinho torto no passeio. Sim, então é muito importante a gente entender que consciência corporal é algo fundamental para nós bailarinas, principalmente para bailarinas adultas que não têm 10 anos para ficar treinando e aprender pelo processo de repetição. A gente precisa parar e estudar o corpo. E aí, estudar, gente, não é estudar com livro, não, tá? Se você tem tempo para isso, isso agrega também, mas só estudar com o livro não vai fazer milagre nenhum. A gente precisa ir lá e sentir o corpo, esticar o pé, fazer errado, sentir certo. E isso faz a gente aprender de verdade e conseguir aplicar de forma automática no nosso corpo. Show de bola? Um outro erro relacionado a pé é a questão da gente fazer a meia ponta alta. E aí, eu coloco esse erro como postura, tá? Por quê? Quando eu vou fazer o primeiro balance da aula, o primeiro elevê da aula, né? A primeira vez que eu subo na meia ponta, se eu fico com aquela sensação assim, ah, não, na hora que for para fazer balance de verdade, aí eu subo a meia ponta alta. Não, na hora que for para fazer um piqué arabesque, aí eu subo a meia ponta alta, mas está no começo da aula, eu vou subir só um pouquinho, já volta, sabe os elevês? Sobe, desce, sobe, desce. O que eu estou fazendo? Eu estou treinando o meu cérebro a entender onde é a minha meia ponta. Então, eu vou lá e repito 8 vezes elevê, 8 vezes relevê em sexta, depois em primeira, depois em segunda, né? Tem professor que dá em todas as posições. E aí, eu tô treinando toda essa quantidade de vezes uma meia ponta mais baixa, e na hora que eu for fazer o piqué arabesque, eu quero colocar uma meia ponta alta. Na hora que eu vou girar a pirueta, eu quero girar com uma meia ponta alta. Ah, meu bem, não vai dar, né? Nosso cérebrozinho vai falar, querida, eu estou acostumada, eu aprendi, você me ensinou, nosso cérebro vai falar, você me ensinou que a altura certa da meia ponta era aqui, agora você vai querer que eu subo mais? Tá louca? Então, a gente precisa ter essa consciência de que eu preciso trabalhar a minha meia ponta alta em qualquer momento que eu subo na meia ponta alta. Eu vou pegar alguma coisa no armário, eu vou subir na meia ponta alta para pegar essa coisa no armário, porque só assim eu deixo automático para o meu corpo a meia ponta alta. Show? Beleza. Depois a gente vai para os nossos joelhinhos. Nossos joelhinhos. É fundamental a gente, como bailarinas, bailarinos, aprender a puxar a patela para cima. O joelho não se estica jogando o joelho para trás, empurrando o joelho para trás. Isso machuca o nosso joelho e também, eu ia falar pior, não, o pior é que machuca, mas também faz a gente cair do eixo. Por quê? Eu estou empurrando o joelho para trás, eu começo a querer cair para o calcanhar. Sim? Então, cuidado com o joelho. Bom, aí eu já entendi, Mari, que eu preciso puxar essa patela para cima, show de bola. Eu entendi que quando eu empurro o meu joelho para trás para esticar, eu acabo fazendo o quê? Mudando o alinhamento do meu eixo e acabo perdendo muitas vezes o meu balance. Subindo, chegamos no nosso quadril, pequenas correções no nosso quadril que faz uma mudança impressionante na nossa dança. Sabe qual é? Xixi para frente. Sim, encaixe da pelve, tá? Eu não fico falando nomes complicados, porque eu acho que vocês não têm o dever de entender dos nomes complicados. Eu vejo muito assim, como bailarina, eu fui muito prejudicada, eu me via muito prejudicada quando os professores ficavam falando o nome de músculo e tudo mais, e eu não entendia aquilo, e assim, para mim, quero saber disso não, eu quero saber de dançar. E aí, era um erro como bailarina? Sim, mas a gente sabe que o nosso tempo é escasso, principalmente bailarinas adultas. E bailarina adulta não vai pegar um sobota para estudar anatomia. Então, eu sempre tento, ao máximo, evitar termos técnicos para vocês, tá? Mesmo porque eu sou professora de balé aqui, tá? O meu grande objetivo é a comunicação com vocês. Então, se xixi para frente vocês entendem, é assim que eu vou falar pro resto da vida, tá? Xixi para frente. O que é o xixi para frente? É a gente empinar o bumbum para trás. Eu empino meu bumbum para trás, isso é meu xixi para trás.
eu deixo ele neutro e eu levo o meu xixi para frente. Então, eu faço um movimento com o meu quadril, com a minha bacia, sim, com a minha pelve. Esse movimento, eu vou ensinar também lá no workshop, esse movimento a gente ativa a musculatura ali da pelve, um pouquinho de abdômen inferior também, para a gente conseguir fazer isso. Quando eu faço esse encaixe, eu crio uma retificação da lombar. E aí o nosso alinhamento fica muito melhor, sim? Nosso alinhamento para balance, para tudo. Mas o xixi para frente, ele faz uma mudança gigantesca. Gente, tem algum cabelo meu voando aqui, que eu tô vendo no preto ali, tá me incomodando. Vamos lá. Ele faz uma mudança gigantesca, o nosso xixi para frente, quando eu faço pirueta. Vamos ver. Estou no plié. Se eu deixo o meu xixi para trás, o meu bumbum para trás, no plié da pirueta, na hora que eu vou subir para a pirueta, eu não consigo pôr toda a potência que eu posso nas pernas. E aí, o plié é como se fosse uma mola que empurra a gente para algum lugar, sim? Posso usar o plié como uma mola para saltar, como eu posso usar o plié como uma mola para subir e girar. Se eu não encaixo meu xixi, meu bumbum fica para trás, a potência dessa mola é menor. Depois testem isso. Lá no workshop a gente vai testar também. E aí, a potência sendo menor, a impulsão para o meu giro vai ser menor. E aí fica aqueles giros que não termina, né? Não chega no ponto que tem que terminar. A gente acaba caindo antes. Ou fica aquele giro que eu não chego no meu eixo. Eu faço o relevé e não chego no eixo. Então, para potencializar o plié, levo o xixi para frente. E digo mais, se você quer usar o máximo do seu andeor num passé, por exemplo, durante a pirueta ou num balance, qualquer coisa, xixi para frente. Porque na hora que eu coloco o xixi para frente, eu consigo puxar mais o meu joelho para trás do passé. E aí eu consigo usar todo o andeor que eu tenho. Se o meu bumbum fica para trás, o meu xixi fica para trás, eu não consigo puxar essa perna do passé. Sim, biomecanicamente, o osso bate lá dentro do quadril e a gente não consegue articular essa perna. Então, xixi para frente, gente, é a regra de ouro no balé. De ouro, tá? O dia que a gente descobre isso, que a gente percebe isso no nosso corpo, a nossa dança muda completamente. Show de bola? O tronco, né? Na hora que eu perguntei quais eram as pequenas correções, muitas pessoas falaram da questão da postura. E quando a gente fala em postura, a gente pensa em crescer o tronco, né? A única coisa que a gente pensa. Não, postura é desde lá do pé, desde levantar arco dos pés, patela para cima, xixi para frente, crescer o tronco, fechar costelas, pressionar ombros para baixo, alinhamento de pescoço, tudo isso tá diretamente ligado à minha postura. E eu preciso manter tudo isso desde a hora que eu começo a minha aula até a hora que eu termino a minha aula. Ou seja, eu mantenho exatamente essa postura em um salto, em um giro, em um balance, no meu tandi, no meu grand battement, enfim. Eu tenho que manter essa postura o tempo todo. E aí, quando a gente pensa na questão do crescer, o que acontece quando eu não cresço o tronco? A gente acaba deixando o peso do tronco pesar nas pernas. E aí a mobilidade das pernas fica meio travada. Sabe aquela quinta que não fecha? Puxa o seu tronco para cima e tenta fechar essa quinta. Leva o xixi para frente, puxa o tronco para cima e encaixa a quinta. O negócio fica muito mais fácil, tá? As pernas ficam muito mais livres. Vou fazer um tandi. Puxa esse tronco para cima, para você ver como o seu tandi acaba deslizando melhor. Vou fazer um grand battement, puxa esse tronco para cima para você ver como que a sua perna acaba subindo mais porque ela fica mais leve. Então, a gente pensar em crescer o tronco, a gente alivia o peso nas pernas e consegue dar mais precisão para esses movimentos das pernas. Show de bola? Além disso, a gente promove um alinhamento, né? Que é o que a gente tanto busca no balé, e isso ajuda a melhorar o nosso eixo. Melhorando o nosso eixo, eu tenho mais balance e piruetas, giros, chané, enfim. Eu vou ter condições de realizar mais giros.
ok? Pescoço, alinhamento de pescoço. É muito comum bailarinas adultas terem vergonhinha, né? Tem vergonhinha de subir o queixo, né? Falar, ai, não, isso é coisa de bailarina metida. Gente, não, tem bailarina metida que sobe o queixo também, tá? Mas assim, não é por conta disso, não. A gente precisa subir o queixo, manter aqui o nosso queixo alinhado, porque quando eu mantenho o meu queixo alinhado, eu alinho a minha coluna cervical. Se eu deixo para baixo, a tendência é a gente propagar o peso para baixo. Quando eu subo demais, marco a cabeça em um lugar muito alto, a minha tendência é cair para trás. Então, eu preciso manter um alinhamento para manter o alinhamento da cervical. Como é que eu me baseio nisso? Subindo o meu queixo. Meu queixo tem que estar paralelo ao chão. Se ele estiver para baixo, ele vai me levar para frente. Se ele estiver para cima, ele vai me levar para trás. Então, esse alinhamento é fundamental. Além disso, quando a gente alinha o nosso queixo, o que acontece com as nossas linhas? Não é só a questão estética, é isso que eu quero que vocês tenham claro, tá? Além de toda a questão estética, tem o alinhamento da cervical, que é fundamental para o meu balance, consequentemente para o meu giro. Show de bola? Então, assim, e aí vem os braços bem posicionados, né? Os braços bem posicionados, eles vão ter duas funções. Então, preste atenção nos seus braços. A primeira questão é estética, sim. Tá? Que é aqueles cotovelinhos caídos, sabe aqueles cotovelinhos caídos que vira castiçal, assim, né? Que os cotovelinhos caem? Não, bailarinas adultas, por favor, cuidado com isso. Esse é um dos principais erros de bailarinas adultas quando a gente está falando de braço. É virar esse cotovelo para baixo e deixar ele cair, e aí vira aqueles castiçal, assim, entendeu? Não. Eu preciso pressionar ombros para baixo e o meu cotovelo, ao invés dele ficar para baixo, ele gira o máximo possível para cima. Quando eu giro o meu cotovelo totalmente para cima, eu subo o ombro. Se eu pressionar ombro para baixo, vai estar certinho. Então, ó, giro o cotovelo todo para cima, pressiona o ombro para baixo. Aí eu fiquei certinho. Agora, quando eu giro o braço aqui para baixo, aí eu perdi tudo. Então, essa questão da gente manter os cotovelos armados, e isso em todas as posições. Na primeira posição, eu posso ter uma primeira posição aqui. Deixa eu ver se dá para ver. Posso ter uma primeira posição aqui, com os cotovelinhos lá para baixo. Posso ter uma primeira posição aqui, ó, com o cotovelo armado. Quando eu armo os braços, além de ficar muito mais bonito, esteticamente fica mais bonito, eu consigo ativar a musculatura das costas ali, atrás naquele osso da escápula, aquele osso que a gente tem nas costas, embaixo do ombro. Eu consigo ativar aquelas musculaturas. Quando eu ativo aquelas musculaturas, eu tenho o poder de manter o controle das minhas costas. E aí as coisas começam a acontecer. Vocês estão vendo como um pequeno detalhe, ombro para baixo, cotovelo para cima, vai melhorar a sua pirueta. Sim, porque você vai estar lá girando, forçando o ombro para baixo, virando o cotovelo para cima, você arma o seu tronco para girar. Você fazendo isso, você vai melhorar o seu balance. Então, são pequenas correções que fazem grandes mudanças na nossa dança. Show de bola? Então tá bom. E aí a gente falou, então, das posturas. É difícil aplicar tudo isso? Não, não é difícil. Difícil é fazer pirueta. Sim, não é difícil. É só eu estar concentrada em mim. É só eu estar prestando atenção nas minhas sensações corporais, que é o que eu tanto defendo nas minhas aulas, no meu método, na minha maneira de ensinar. A gente prestar atenção nas nossas sensações corporais. Isso muda a nossa dança. E aí, mas Mari, qual é o certo? Né? O que é certo de fazer? Eu vou estudar cada parte. Eu vou aplicar isso em cada parte. Então, é fundamental a gente estudar consciência corporal. Bom, aí a gente falou sobre pequenas correções relacionadas à postura e agora eu já vou dar uma pincelada em pequenas correções relacionadas à base. Sim, vocês mesmos me falaram aí que pequenas correções relacionadas à base podem trazer grandes mudanças na nossa dança. Quais são os passos de base que eu, Mari, considero mais importantes para a gente prestar atenção e aplicar
as pequenas correções nesses passos, tá? Primeiro passo, alguém chuta? Qual é o passo de base que a tia Mari mais fica enlouquecida? Que a tia Mari sempre fala que está em extinção, que a tia Mari faz workshop e fala desse passo de base. Qual será? Dentro do treinamento TBD, aê! Plié, 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 gente, plié, plié. Gente, o dia que a bailarina descobrir que o plié é o melhor aliado da vida dela, olha, gente, vamos lá, plié, sabe? Escreve plié, faz um coração em volta e põe em um lugar que você possa ver, porque ele é o nosso melhor aliado. O que acontece no nosso plié? Nossa, mas plié, né? Plié. Quando eu vou girar pirueta, o que eu faço antes de girar pirueta? Plié. Quando eu vou saltar, o que eu faço antes de saltar? Plié. Quando eu vou voltar do salto, o que eu faço para amortecer o meu salto? Plié. Tudo a gente faz plié, sim? Então, assim, quando eu digo plié, eu estou dizendo dobrar os joelhos, ok? O plié mesmo é quando a gente dobra os dois joelhos, tá? Agora, quando eu dobro um joelho só, é fondue. Os dois, para mim, entram no mesmo pacote no sentido de importância, tá? Então, quando é um joelho só dobrado ou quando é os dois joelhos dobrados, os dois entram no meu pacote de plié, porque ele é muito importante. Os dois são muito importantes. Vamos pensar. No plié, todo mundo aqui pensa em pisar com o dedinho do pé no chão quando faz plié? Duvida eu dó. Duvida eu dó. Sim? Por quê? Porque eu vejo bailarinas fazendo aula que não pensa nisso. E aí o arquinho do pé cai para frente. Arquinho do pé caiu para frente, musculatura do pé não está mais ativa. Não está mais ativa, eu não tenho mais esse pé para realmente me empurrar do plié para subir para fazer qualquer coisa. Sim, olha, o plié. Então, gente, é difícil aplicar essa correção num plié, pisar com o dedinho do pé no chão? É difícil? Não é difícil. Percebe? São pequenas correções que, se você aplicar dia a dia nas suas aulas, vai fazer uma mudança gigantesca na sua dança. O fato de eu pisar com o dedinho no pé do chão já me obriga a querer abrir um pouco mais o joelho do plié. Sim? Combinado? Plié. Sim? Plié, plié. Além disso, o nosso plié lindo de cada dia é quem nos ajuda a proteger o nosso joelho. E o nosso joelho é uma das articulações que eu considero mais complexa quando a gente está falando de dança, tá? Porque dentro do joelho tem muitas estruturas, tem muito ligamento, tem menisco, tem cartilagem, enfim, tem a cápsula articular, tem muitas estruturas ali em volta do nosso joelho, que um probleminha em uma dessas estruturas gera um problemão para o joelho. E aí, se não tem o joelho, eu não faço nada no balé. Sim? Então, plié, ok? Plié. Beleza. O segundo passo, e quando eu falo de plié, lembrando, né, eu estou falando do fondue também, tá? Porque o fondue, quando eu termino um giro, uma pirueta, por exemplo, eu desço, se eu vou descer numa quarta, né, numa grande quarta com o pé lá atrás, eu desço fazendo um fondue, sim? Então, o fato da gente conseguir descer um fondue com controle, com as forças adequadas, pisando no dedinho, abrindo o joelho, isso vai me ajudar a finalizar minha pirueta com mais controle. Segundo passo que é fundamental, que você deve dar muita atenção, porque ele vai mudar completamente a sua dança. Alguém aqui a Mônica, no Facebook, falou ali, ó, tandi. Sim, o tandi. Por que o tandi? O tandi, quando a gente faz... Gente, mas nossa, tandi é um passo tão ridículo. É ridículo mesmo, a gente faz ele o tempo todo para dançar, né? Quando você vai fazer um grand batiment, sim, está lá dançando, vai chutar a perna. Sua perna, antes de subir, ela passa por onde? Pelo tandi. Sim? A não ser que eu tire ela por um développé, tá? Mas se for um grand batiment, pá, vou tirar por um tandi.
O Tandi, o que a gente trabalha quando a gente faz o Tandi? A gente trabalha a consciência de esticar os joelhos e esticar os pés de forma adequada. E eu preciso de joelhos e pés esticados o tempo todo na minha dança, seja para fazer um saut cheval, seja para fazer um fouetté, sim? Então, trabalhe com consciência o seu Tandi. O que é trabalhar com consciência o Tandi? É eu ver se, observar durante a execução do passo, se eu realmente estou puxando a patela para cima no meu Tandi, ou se eu estou empurrando meu joelho para trás, se eu realmente estou esticando o pé, inclusive a pontinha dos dedos, e fazendo esse pé com o desvio correto, né? Ao invés de para dentro, fazer para fora. Sim, então são vários detalhezinhos que eu preciso prestar atenção quando eu estou executando um plié. Mas antes de eu prestar atenção, eu preciso entender como isso funciona, né? Que é quando a gente fala de consciência corporal, e deixar isso o mais automático possível. Show? E aí, o nosso terceiro passo, que eu diria também fundamental, passo de base, é o nosso GT. E aí vem, né, tanto o Petit GT, o GTzinho baixinho, quanto o Grand GT, tá? Que acontece? Quando a gente faz o GT, a gente está passando ali pelo nosso Tandi, mas a gente faz uma força, né? Que é quando eu chuto a perna. Eu faço uma força. Essa precisão, essa força que a gente faz, eu fazendo com os assentos corretos, assento fora ou assento dentro, enfim, eu consigo trabalhar a dinâmica dos meus grandes saltos, por exemplo, sim? E aí fica muito mais, eu consigo deixar muito mais preciso os meus saltos, sim? Então, trabalhe com consciência o seu GT. Verifique se você está colocando as forças corretas para fazer o GT. Quando o professor falar assento fora, assento fora. Quando o professor falar assento dentro, assento dentro. Porque aí a gente está fazendo calibrando a nossa maneira de governar as nossas pernas. E isso vai fazer diferença lá nos nossos saltos. Show de bola? Sim? Vamos lá. Lição de casa. Jamais tente aplicar tudo isso ao mesmo tempo. Sim, e a gente, como bailarina, a gente vai querer prestar atenção no pé, no joelho, no quadril, em tudo. E aí eu não vou prestar atenção em nada. Sim? Então, a lição de casa é: o que é que você vai aplicar de correção postural? Uma coisa de correção postural para melhorar a sua dança nessa semana. Ai, Mari, eu vou aplicar o quadril, xixi para frente. Como é que eu escolho isso? Eu escolho lembrando de quais são as correções que meu professor mais faz, ou quais são as coisas que eu mais vejo que eu tenho dificuldade. Então, aí toda hora eu percebo que o meu xixi está para trás. Toda hora eu percebo que eu não estou esticando o joelho. Toda hora eu percebo que eu não estou crescendo o tronco. Então, pega aquilo que toda hora você percebe que você faz, só isso. E faça as aulas essa semana, as aulas online, que eu imagino que vocês estejam fazendo, mas assim, olha, com foco total só nisso, só nessa postura. Cara, então é o meu xixi para frente, é o Tandi. Tá, Tandi. Tô fazendo o Tandi com o xixi para frente? Ai, não, tá para trás. Corrige. Tô fazendo GT com xixi para frente? Nossa, tá para trás. Corrige. Tô fazendo plié com xixi para frente? Corrige. E aí você vai, esse mesmo erro de postura eu vou aplicando em todos os passos da minha aula. Sim? E aí vou fazer isso com relação às pequenas correções posturais. E aí eu vou ver, na próxima semana, nossa, melhorou um pouquinho. Aí eu vou passar para uma outra coisa, tá? E aí eu vou pegar um outro ponto que eu quero melhorar. Além disso, eu vou escolher algum passo de base para me concentrar 1000% nesse passo de base. Ou vai ser o plié, ou vai ser o Tandi, ou vai ser o GT. Então, eu vou me concentrar em alguma coisa na minha postura o tempo todo na minha aula, e algum passo de base eu vou me concentrar o tempo todo na minha aula. Toda vez que eu fizer Tandi, eu vou prestar atenção se eu estou na postura que eu certa, se meu xixi tá para frente, por exemplo, e se eu tô aplicando as forças certas. Toda vez que eu fizer um Tandi na minha aula, eu vou prestar atenção se eu tô tirando pelo calcanhar, se eu tô ativando a patela, puxando a patela para cima, enfim, tudo mais.
durante toda a aula. E aí você vai fazer isso por uma semana. Na próxima semana, já vai estar um pouco mais fácil de fazer esses daí. E aí você vai partir para um segundo ponto. E assim você vai melhorando dia a dia, sem deixar nenhum ponto de lado, né? Então eu consigo ir dividindo essas minhas atenções e dando prioridade para aquilo que é mais importante para a sua dança. Show de bola? Sim?